Olá, amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente dessa segunda-feira. Começamos mais uma semana e eu tenho certeza, começamos com a bênção de Deus. Você que me assiste agora, eu quero insistir com você para que você fique ligado no programa e participe desta programação, inclusive compartilhando e convidando todas as pessoas a participar do Palavra Urgente. Afinal de contas, aqui no Palavra Urgente, sempre trazemos palavra de fé, a oração e testemunhos extraordinários de milagre. Por falar em testemunhos de milagre, nós vamos já conhecer a história de hoje. E você vai ver que Deus é um Deus que abre portas, um Deus que prospera, um Deus que abençoa. Mas antes disso, anota aí, por favor, o endereço das mídias sociais do programa, porque logo após o programa eu quero pedir a você que compartilhe com toda a sua família para que você possa abençoar também a vida dos outros. @Palavra Urgente, YouTube e Instagram. Eu costumo pedir para todo mundo lá no YouTube copiar o link do programa e colar lá no grupo da família para que todos tenham acesso a essa programação e sejam abençoados pelo poder de Deus. Dito isso, eu quero convidar você a conhecer a história da Dona Maria da Penha. Você vai ver o que ela enfrentou. Você vai ver, vai entender comigo que Deus é Deus que abre portas e prospera. Mas antes, eu não vou contar para você a história, não. Vamos conhecer a nossa amiga e logo depois eu volto falando do que Deus pode fazer, mesmo em meio a situações que o homem não tem controle. Por favor, a história de hoje. E desde 1980 que a gente comprou isso aqui, meu pai comprou isso. Quando eu casei com ele, ele já morava aqui, né? Aí estava tudo muito bem, a gente sempre trabalhou com produto da terra, né? Eu tenho 5.600 pés de café, a gente sobrevive desse café, a pimenta. O tempo foi passando, aí quando chegou antes de fevereiro de 2015, começou uma seca, né? Começou a faltar água. Aí quando foi em fevereiro, aí começou a secar, né? Aí a plantação já começou a morrer. Os animais, gado do pessoal por aí da região, morreu muito gado na época. Aí a gente começou a pegar água de um poço da associação, a qual passava dentro do nosso terreno. Mas esse poço ele foi feito no terreno do vizinho, então como a água dele secou, a gente tinha que parar de pegar água para ceder água para ele. Inclusive, em 2015, a partir de abril em diante, o governo do estado deu extrema calamidade aqui na região. E aí você vê que você não tem recurso, mas nem para tomar água, né? Foi uma situação que me deixou assim bem abalada, E aí eu sempre íamos na igreja, assistindo o show da fé, então eu vi os testemunhos e eu crescia na fé. Viu aí? A nossa amiga, ela e o esposo, moravam, plantavam, viviam uma área rural, mas que infelizmente sofriam com a seca. Quantas pessoas querem até plantar, colher, sabe, prosperar, mas parece que tudo faz com que a pessoa não consiga prosperar. Mas Deus é Deus para mudar essa situação. Afinal de contas, se esse casal está aqui no Palavra Urgente, é porque Deus abençoou, alcançaram a vitória através de Cristo Jesus. Mas antes de continuar e falar o que Deus fez, eu vou pedir para a produção soltar para a gente uma reportagem sobre o assunto de hoje. Por favor, a reportagem. De acordo com pesquisa realizada pela 11, Fintech especializada em saúde financeira, 63% dos trabalhadores brasileiros enfrentam dificuldades financeiras. No ano de 2021, a cantora Cláudia Leite foi alvo de um processo envolvendo um edifício comercial em Salvador.
a artista ficou devendo mais de 33 mil em taxas condominiais. Segundo pesquisa do Serasa, realizada em parceria com o Instituto de Pesquisa Opinion Box, 84% dos brasileiros afirmam já ter tido a saúde mental afetada devido a problemas financeiros. As principais sequelas que esse mal pode ocasionar são perda ou ganho de peso, insônia, irritabilidade, ansiedade e depressão. Viu aí? Agora eu queria convidar você para a gente também ouvir um especialista sobre o assunto. Afinal de contas, nós estamos falando de problemas que afetam uma multidão de pessoas pelo Brasil, aliás, no mundo todo. Mas Deus tem solução, viu? Deus pode mudar o impossível para o homem, para Deus não é impossível não. Mas eu vou pedir agora, por favor, para chamar o especialista, porque aí vai nos explicar melhor sobre este assunto. Por favor, doutor. Toda dificuldade financeira esconde uma dívida emocional. Eu diria que a dificuldade financeira, o primeiro sintoma dela é uma falta de organização emocional. E isso você aprende na sua família. Na sua família você modela comportamento financeiro, religião, comportamento alimentar, relação com o próprio corpo e relação com as finanças. Então, as finanças, vivemos numa cultura onde não se fala sobre dinheiro, é um tabu. Então, eu acredito que falar sobre isso, desenvolver educação financeira e emocional é uma ferramenta poderosa. O primeiro sinal que se tem de um colapso financeiro é uma pessoa que não consegue escrever aquilo que gastou. Ela não tem esse nível de percepção. Ela simplesmente pega o cartão e vai gastando. E nisso ela se perde. E quando ela vê, ela tem uma bola de neve, aí o que acontece? A bola de neve também é emocional, ela progride com isso. Para quê? Porque não consegue pagar, aí ela começa a entrar na bola chamada juros. E aí quando vê, se torna um gigante. A gravidade do problema financeiro pode levar a um processo depressivo, ideação suicida e, necessariamente, a própria consumação de não existir mais. E esse suicídio, primeiro, é um suicídio emocional. A pessoa se isola, né? Eu tenho problema, ninguém pode saber, esconde e quando vê a panela de pressão, quando explode, arrebenta tudo. Então, eu diria que esse é o grande sinal vermelho quando você vê uma pessoa que tinha um comportamento X mudar totalmente. Se você for observar, tem alguma coisa ali que pode estar sinalizando. Você ouviu aí o especialista e eu quero insistir com você, hein? Tem gente que às vezes fica até perturbado, desculpa a expressão, mas é verdade. Algumas pessoas perdem até o equilíbrio emocional, porque a pessoa está plantando, trabalhando, se esforçando. Vou além, quantas pessoas até na cidade fazem de tudo para vencer na vida e parece que está sempre alguma coisa puxando a pessoa para trás, algumas coisas que a pessoa não tem como enfrentar, ela não tem controle sobre a situação. Mas Deus pode mudar isso, acredite. Esse casal está aqui no Palavra Urgente, é porque alcançou a vitória em Cristo Jesus. Por falar nisso, vamos assistir a segunda parte da história? Por favor, pode soltar aí a segunda parte. Tinha que pagar. E era assim, você fazia o poço, se desse água você pagava. Se não desse, você tinha que pagar da mesma forma. E a nossa preocupação é que a gente não tinha recurso para fazer isso. Aí um sobrinho dele, ele começou a fazer poço de 16 metros. Aí falou, olha, eu vou lá fazer um poço para vocês. Aí o poço não deu água, porque era arenoso e não serviu. Um amigo da gente, um conhecido, chamado Miguel, ele chegou aqui e falou, gente, e o poço, como é que tá? Não deu nada. Ele falou assim, ó, eu tenho um vizinho que faz 18 metros. Falou, ó, se não der água, você me paga o dia de serviço. Aí quando foi à noite, na véspera dele chegar, eu orando, jejuando, falei, Senhor, me dá uma palavra. Aí na hora que eu abri a Bíblia, aí estava escrito assim, não vereis chuva nem vento, mas os poços se encherão. Né? E aquilo crescia uma fé ali. Aí o rapaz veio, quando ele viu aquela pocinha d'água ali, já barrenta, ele olhou ali, que ele precisava da água para furar o poço, aí ele olhou para o céu e falou assim, meu Deus,
aonde eu vou conseguir água aqui para esse povo. Na época era o pastor Robson que estava à frente da igreja de Nova Venécia. Ele fez uma campanha do sal. E Jesus, ele diz que bom é o sal. No ato de fé, na oportunidade, nessa campanha, ela pegou este sal e sentiu no coração, né, de utilizar esse sal, né, em uma das suas fontes, para que houvesse ali a manifestação do poder de Deus. Viu aí? Eles começam a clamar a Deus. Ela, inclusive, pega o sal consagrado na igreja e vai agir a fé, vai clamar a Deus. Esse Deus que opera milagres e maravilhas. Inclusive, eu separei um versículo para a gente meditar aqui hoje, que talvez você diga, pastor, mas não tem nada a ver com o assunto. Tem sim. Porque quando uma pessoa ela tem um encontro com Deus, a vida dela muda. Lá no livro de Atos dos Apóstolos 3:19 diz assim, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Em outras palavras, se arrependa dos erros do passado, se volta para Deus. Busque a Deus, conheça a Deus. E ele diz, para que sejam apagados os vossos pecados, para que se alguma coisa te amarrava, te atrapalhava, isso seja apagado da sua vida. E vai ser no nome de Jesus. Eu vou pedir, inclusive, para você vir comigo além. Lá em Romanos 10, 9 e 10 diz, e se com a tua boca confessares a Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. De qualquer situação, não é só espiritualmente, não. Salvo financeiramente, na vida familiar, na saúde, em todas as áreas. Salvação é completa se você confessa a Jesus, que crê, que acredita nele, ele muda a sua vida. É por isso que eu vou convidar você para daqui a pouco fazermos a oração. Eu vou pedir, inclusive, que você prepare aí o seu copo com água. Nós só vamos agora assistir a última parte da história. E eu volto orando por você. E sei que Deus vai lhe abençoar em o nome de Jesus. Por favor, a última parte da história de hoje. Após 5 horas de escavação, o casal vê o agir de Deus. E aí depois meu marido chegou com um copo de água, falou aqui, amor, o poço deu água. E o rapaz ainda falou assim, olha, eu medi a água, deu 2.000 litros por hora. Aí, depois daquilo, Deus abençoou e que começou a jorrar água e graças a Deus a gente está sendo abençoado até hoje. A gente alimenta os animais, moe o café. E aí nós encanamos essa água e até hoje nunca faltou água desse poço. Recente a gente fez um poço maior. Eu paguei o caminhão e furou a rocha. E nessa rocha nasce a água, deu 3 fendas na rocha. E ela nasce bastante água, ela chega de média de 5 a 6 mil litros por hora. Qualquer pessoa, quando ela recebe uma direção, quando ela faz um ato de fé diante de Deus, pode ter a devida certeza que Deus, ele jamais deixará essa pessoa em decepção. Agora são 2 poços que dá água, um que nós jogamos nas caixas para manter as casas e aquele que eu estou jogando dentro do poço para irrigar a lavoura. Foram 8 meses horríveis, mas hoje, graças a Deus, eu não preciso assim, me preocupar com água. Esse Deus que deu a vitória para ela, para esse casal, é o Deus que quer dar a vitória para você. Inclusive, ó, eu já estou aqui com a água na minha mão. Já preparou o seu copo com água? Porque esse Deus que abençoou o sal, abençoa a água. E vai mudar a tua história e a tua vida agora. Você crê? Vamos falar com Deus? Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu venho diante do Senhor e oro por todos, sem exceção. Tem gente enfrentando problemas financeiros, familiares, alguns problemas, que a solução parece não existir, mas a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que chama à existência as coisas que não são. Por isso eu te invoco e digo em o nome de Jesus agora, todo mal, amarração, miséria, sofrimento, vai embora,
solta esta vida em nome de Jesus. Consagra-te esta água, Pai. Assim como o sal foi consagrado e eles, agindo a fé, encontraram água, que esta pessoa, ao usar esta água com fé, seja ungindo ou bebendo, receba a vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Vamos beber? Glória a Deus. Meus amigos, eu vou agora fazer um convite especial a você para que nesta segunda-feira você esteja comigo aqui no bairro de Olaria. O endereço da nossa igreja é na Rua Barreiros, 1195. Esse local, esse santuário que você está vendo aí na sua tela, lugar amplo, climatizado e o principal, cheio da presença de Deus, onde certamente você chega endividado, amarrado, enrolado e sai com a vitória no nome de Jesus, e eu sei que Deus tem essa vitória para você. Então, hoje mesmo, procure estar conosco. Rua Barreiros, 1195, no coração de Olaria, 9 da manhã e também às 19 horas, são os horários que eu estou presente hoje aqui no templo em Olaria. E eu quero insistir com você para que venha, porque eu sei que Deus vai abençoar a tua vida. Também quero insistir com você que faça um esforço para estar com a gente na quarta-feira, que é o dia do Espírito Santo e dia de oração pela família. 7, 9, 15 e 19 horas. Eu estou nos 4 horários quarta-feira e eu quero ver Deus te abençoar, tá bom? Estamos chegando ao final de mais um programa e eu me despeço desejando a todos um dia muito abençoado. E claro, insisto com você, você anotou os endereços das nossas mídias sociais, não anotou? Deixa eu só repetir para você mais uma vez. @Palavra Urgente, YouTube e Instagram. Compartilhe no grupo da família assim. Abençoe a sua casa, a sua família, os seus amigos. Que Deus te abençoe, fique na paz. Uma semana abençoada e até amanhã, se Deus nos permitir. Desde o dia em que eu ouvi falar de Jesus, tudo mudou. Acreditei em suas promessas e Ele as realizou. Como é bom amar o meu Salvador, que tirou o meu pecado e minha dor. Agora sou feliz e quero viver ao lado de Jesus. Viver com Jesus é bem melhor. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais medo. Viver com Jesus é bem melhor. Agora sou feliz, a Ele eu pertenço. Ele estendeu a sua mão e me tirou das garras do pecado. Sua alegria, minha força, pois Ele é meu protetor. O povo se alegra e canta o quanto esse Deus é bom. O inferno inteiro